9h mais 2 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight, pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. O programa Insight tem a produção e a apresentação de Leandro Freitas, na direção geral Paulo Góes, direção executiva Luciana Marcos, mesa de áudio Rubens Silva, e aqui conosco o Dr. José Newton. Bom dia, Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. A gente sempre busca assuntos diferentes, né? Mas que eles se interligam, de certa maneira. E algumas vezes nós já falamos na questão, né? Algumas coisas da questão que eu vou tentar abordar. Hoje, parece-me que nós confundimos, né? Tolher a liberdade, né? Com questão de socialização ou de uma vida menos violenta, como nós vivemos nos dias de hoje, né? As grandes cidades de porte médio sofrem a influência da droga, né? De violência comum, de assalto, enfim, né? E às vezes existem medidas para tolher, né, liberdades das pessoas, né? E não tolhe a liberdade daqueles que estão à margem. Daqueles que estão à margem, que normalmente fazem, né? Agem com bastante violento. Então você se contém, não consegue conter, mas acha que é pelo caminho da contenção, da disciplina, que pode chegar a algum lugar. Bom, esse é um tema interessante, de alguma forma nós temos tangenciado ele ao longo de vários programas, nesses anos todos que nós conversamos de manhã cedo com as pessoas, Leandro, e tem que ver com a ideia de que o ser humano precisa de regras, precisa de limites, precisa de enquadramento e tudo mais. Nós temos dito que, né, em algumas sociedades essas regras são mais fixas, noutras são mais frouxas, que nós, enquanto brasileiros, temos uma característica de não gostarmos e não respeitarmos muito as regras. Mas o fato é que todos nós precisamos, seres humanos em qualquer lugar do mundo, precisamos, desde os povos ditos mais primitivos, até os mais ditos civilizados, precisam de regras. E têm seus códigos, digamos assim. Tanto é que se parte do princípio de que a civilização surgiu com as regras. No momento em que se estabeleceram os primeiros códigos de regras, o ser humano foi se civilizando, se adaptando, se respeitando, foi obrigado a se respeitarem uns aos outros. Isso nos leva a pensar que as regras são necessárias. Não podemos viver sem um código de regras, por características pessoais do ser humano. O mundo animal instintivo vem com muita facilidade, estamos muito próximos do mundo animal, e isso reaparece com muita facilidade quando não existem limites. Não existem limites. Agora, a questão é como se colocam os limites. As pessoas que nos governam e que são escolhidas por nós para exercerem essas funções, na maioria das vezes, sobretudo na atualidade, não têm a menor capacidade, em termos gerais, de administrar, de criarem regras, porque elas mesmas não respeitam as regras. Uhum. Então, tudo um faz de conta. É uma situação totalmente anômala, absolutamente convulsiva desde o ponto de vista da organização social e mental e tudo mais. Então temos um problema sério, que é a questão de como organizar o Estado, a nação, as relações, as comunidades, as sociedades em termos gerais. E isso leva, evidentemente, a um desajuste, que é um desajuste que nós vamos vivendo já nas últimas décadas. Agora piorou, evidentemente, porque estamos já na borda do copo, já virando para fora, caindo, totalmente transbordado. E isso faz com que as coisas se sintam mais e as pessoas tenham uma percepção mais negativa de tudo. Até onde, né, o que normalmente nós costumamos conceituar o desajuste familiar, né, ele é responsável por esse estado de coisas? Porque antigamente nós tínhamos famílias, né, mais duradouras, né, nas suas composições, e extremamente disciplinatórias, né? O pai determinava, a mulher obedecia, os filhos obedeciam. Essa era a regra, né? Isso vem mudando. Essa mudança se relaciona com essa situação que se vive?
Existe uma somatória de coisas, evidentemente, entre elas esse fato que tu relatas. É óbvio que a desorganização familiar, a desordem, a desestrutura familiar, o desmonte familiar, digamos assim, nos mais diferentes níveis, causa essa desordem. É claro que sim, os pais trabalham cada vez mais, não há um respeito e uma preocupação com o cidadão, com o indivíduo, muito menos com o casal, menos ainda com a família. Ninguém se importa se o pai vai ter tempo de chegar em casa e se esse tempo que ele tiver em casa vai ser de qualidade ou não, se ele vai chegar exausto, irritado, furioso, indignado ou que em casa. O certo é que as pessoas pedem, exigem e demandam cada vez mais e mais e mais, e o indivíduo fica à mercê de tudo isso. Então não há uma preocupação profunda, grande, autêntica, verdadeira das pessoas no sentido de proteger o casal, a família, que é da onde vão sair os produtos que vão ser jogados depois na sociedade. Nesse sentido, já começa mal, evidentemente. O desajuste começa na célula, o desajuste familiar. Sim, começa na célula, sim, porque não há uma preocupação de nenhuma parte. Quem deveria dar o exemplo e organizar não tem a menor capacidade de organizar, porque é um desorganizado por excelência. Além do mais, ele tem um ganho secundário, porque quanto mais desorganizada a sociedade, menos as pessoas pensam, menos sentam para conversar como nós estamos fazendo aqui, menos detectam os problemas, menos montam estratégias e planejam a vida, consequentemente ficam mais à mercê deles. E aí vira uma caçada muito animalesca. Voltamos para a savana africana, correndo atrás de um bando de zebras ou de quinus e tudo mais, né? Tratando de encontrar pegar primeiro os mais fáceis, os mais doentes, os mais velhos e assim por diante. E aí nós temos essa coisa muito primitiva que todos nós temos e que quando não blindamos ou não neutralizamos com situações, com pensamentos, ideias e atitudes mais sublimes, terminamos nos comportando de forma muito animalesca. E vivemos um momento em que as pessoas se aproximam muito do mundo animal, voltaram muito bruscamente para isso. Agora, há uma organização, isso aí não é casualidade, existe todo um pensamento, toda uma estratégia. Há uns tempos atrás eu dizia que essa questão do Enem, por exemplo, de mandarem as crianças, eu digo crianças que são meninos com 15, 16, 17 anos de idade, adolescentes recém entrando na adolescência, a adolescência termina muito depois e entra na vida adulta jovem, quando o indivíduo se profissionaliza, mandam de um estado para outro, desarticulam as famílias, as pessoas passam 5, 6 anos sem se encontrarem porque não tem dinheiro para voltar. Nós temos aqui na nossa região uma infinidade de pessoas do norte e nordeste que só vão voltar 5, 6 anos depois, se reencontrar com a família, e a família já não é a família, ela já não é a mesma pessoa, os laços já se perderam, os pensamentos, as ideias já estão contaminadas, destruímos as famílias, as organizações, o convívio, a conversa, etc., através desse tipo de estratégia. E é uma estratégia pensada, isso é pensado, evidentemente. Não pode ser que eu aqui em Pelotas, nós agora tomando chimarrão às 9 da manhã num sábado, sejamos tão inteligentes a ponto de enxergarmos isso e as pessoas que montaram todo o esquema não saibam nada disso. É evidente que não. Isso foi pensado, isso foi montado dessa forma para desarticular a família. O modo que mais desarticula a família. Tu tira o filho, tu desorganiza os pais, cria ansiedade, preocupações, tu cria necessidades econômicas enormes, as pessoas têm que trabalhar mais para enviarem para os seus filhos, os gastos são maiores, e assim sucessivamente. Em nome da ideia de que assim vão aceder ao ensino, vão se profissionalizar e tudo mais. Não pode ser que as pessoas tão inteligentes que conseguem montar um esquema dessa forma não consigam montar uma universidade perto dessas pessoas, que elas possam ir caminhando de bicicleta ou a cavalo, como é no Nordeste, e assim por diante. Como não fizeram os poços d'água, né? Não pode ser que há 50, 100 anos nós falamos em poços de água no Norte e Nordeste, e até hoje não tem os postos necessários, a própria irrigação do São Francisco, recém agora inauguraram um pequeno... Até eu uso isso sempre para pedir dinheiro, pegar dinheiro. Né? Então aí... Isso aí eu normal. Vê-se só, e não tivesse fazer um grande esforço intelectual. É só um mote, né, para pegar dinheiro. Então, esse é o ser humano que nos administra. São pessoas que estão muito mais próximas do mundo animal do que do mundo humano, estão totalmente descapacitados para a função. E essas pessoas criam leis e regras e tudo mais, mas leis e regras nesse sentido, que não são as que nós precisamos, e que não são as que as pessoas nos mundos mais desenvolvidos usam, nos países mais desenvolvidos usam. Evidentemente que é uma diferença enorme entre as regras que nós temos e as regras dos outros. Até a propósito, doutor Nilton, está acontecendo hoje e amanhã o chamado PAV, né? Sim. Da Universidade Federal, que os alunos que estão frequentando o
antigo científico, né? Agora não tem outro nome. Segundo grau. Segundo grau. Eles vão fazendo provas a cada ano, 20% das vagas, né? Hoje, da universidade, são nessa direção, né? Que prestigia, pelo menos, um percentual das escolas locais. Né? São as únicas vagas que ficam na região. Se tu fores na Universidade Federal de Pelotas e olhares nas listas dos alunos, em cada turma tem 1, 2, 3 alunos da região, da nossa região, fora os do PAV. Todos os demais são de outras regiões. Provavelmente nas outras regiões nas outras universidades seja assim também. Então eles descentralizaram, desorganizaram, eles desregionalizaram, eles simplesmente destruíram a cultura do povo através desse tipo de metodologia. Que tem um sentido, tem um significado, evidentemente, né? Tem uma espécie de livrinho vermelho por trás, né? Por trás dessa pseudo-organização existe uma ideia de desestruturação, até porque é conveniente de pegar um jovem que é mais fácil, às vezes, até de conduzi-lo. Né? É muito mais fácil, está longe da família, não consegue conversar com os pais, não consegue trocar ideias com os tios, com os avós, as pessoas mais velhas não conseguem exercer essa pedagogia da casa, da família, o indivíduo fica à mercê dos outros, começa a se formar através da cabeça dos outros. É óbvio que essa pessoa vai se Agora, ao mesmo tempo, um adolescente, né, que tenha 14, 13 anos, né, e se propor ele já pensar e escolher a sua profissão futura, isto aí é uma agressão, né, ao bom senso, Newton. Né? E nós fazemos isso com os nossos filhos, porque precisamos que eles galguem, né? É preciso passar, não importando, né? E chegar a algum objetivo. O maior objetivo fosse, né? Estar formado. Né? Mas, por outro lado, a cabeça das pessoas, ela compensa, Leandro, na medida em que tu incrementas a necessidade de precocemente tomarem decisões, e decisões equivocadas, muitos deles têm que refazerem 3, 4, 5 anos depois, às vezes muito antes, ficam às vezes a metade do curso ou mais totalmente perdidos, não aproveitam o que deveriam aproveitar, não têm um rendimento, quando se formam não estão capacitados, aí tem que fazer cursos de especialização, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., para poder ganhar em tempo para amadurecer, enquanto isso estão vivendo com bolsas e não entram no mercado porque não estão capacitados, seja porque são muito inocentes, muito jovenzinhos, não têm cabeça madura o suficiente para exercerem funções sérias e responsáveis, embora profissionalmente estejam aptos, seja porque também não estão aptos porque não tinham maturidade para aprender como uma pessoa mais velha. Então, ficam mais no mercado e geram esses cursos todos que existem aí. Então, tem curso disso, curso daquilo, curso preparatório, não sei o que, venda de apostila, não sei de que mais. Existe um mercado enorme que vive graças a essa postergação do ensino, esse prolongamento pelo despreparo do aluno. E os pais ficam totalmente à mercê. Mas quem é que criou as leis? Voltamos ao princípio. Quem é que organizou isso dessa forma? Então, existe alguém que pensa com mais profundidade sobre isso e enxerga. Não pode ser que nós, de novo, somos os mais inteligentes. Se nós pegarmos, porque, claro, os assuntos, né, tu totaliza eles de acordo com o teu foco de abrangência. Né? Nós podemos fazer isso, uma análise, né, em relação à estratégia do governante ou daquele que pensa o governo, né? Nós podemos fazer isso na estratégia do âmbito familiar, né? Apenas tomando foco do familiar. Nessa fase da vida de um adolescente, é frequente aquela fase que ele precisa fazer a ruptura com os próprios pais. Né? E essa ruptura vai influenciar. Sim. Porque se pegar, eu acho, mais adiante um pouco, muitas coisas dos próprios pais ele vai querer repetir. E mais, mesmo que ele não queira, ele vai repetir. Ele vai repetir. Inevitavelmente. Mas ele vai repetir por uma influência ou por uma necessidade. Ele vai repetir porque existe algo dentro de nós que chama compulsão à repetição. Os modelos ficam registrados dentro da nossa cabeça e se transformam em modalidades de funcionamento mental. O que é mais saudável na vida? Fazer uma escolha num período de rebeldia necessária, que a vida te impõe essa rebeldia, ou num período de conservadorismo daquilo que tu carrega na tua... Com certeza, seria muito mais...
Com certeza seria muito mais saudável, profundo e definitivo escolher depois, mas aí o indivíduo fica fora da sociedade, porque a sociedade diz que ele tem que começar cedo, e se ele não começar cedo ele é malandro, é preguiçoso, não tem futuro, está despreparado, a autoestima dele cai, os amigos começam a brincar, os pais fazem pressão, a família, os professores também, a família, o colégio, o indivíduo... Essa é uma vala comum que o indivíduo, como num dia de enxurrada, cai dentro dela e vai para o rio. Isso é uma escolha tão importante, né, Newton? Que compõe a vida das pessoas e que a gente às vezes não para pensar. Por exemplo, os pais, eles não podem ser que não vão influenciar, mas eles vão dar uma versão, né, para que o filho faça alguma coisa, né? E alguma coisa eles vão pensar em falar no mercado, falar no bem-estar, né, na realização pessoal, argumentos, né? Mas o que eles falar naquele período de adolescência, muito provável o filho não queira ouvir, né? Ou se ouvir, fazer ao contrário. É complicado, né? Tu orientar uma criança, uma criança, né? Bom, mas depende da forma como tu usa de estratégia, Leandro. Tu pode impor os teus pensamentos, certamente isso vai dar brigas horríveis, a provocar brigas horríveis, e tu pode simplesmente usar como estratégia falar na terceira pessoa, falar ao vento, comentar durante uma refeição que existe uma profissão nova, que existe tal coisa, que fulaninho fez isso ou aquilo, que alguém deu certo, alguém deu errado, qual é a tendência de mercado, para onde apontamos no futuro, qual vai ser a tendência da humanidade. São temas que tu vais tirando dentro dos encontros familiares com os jovens, e isso vai ficando dentro deles como matéria-prima para eles maturarem depois. O fato deles não concordarem na hora ou não darem um retorno direto não quer dizer que aquilo não tenha entrado, né? Mas qual é o argumento? Vem cá, esse curso que tu estás fazendo tem mercado? Tu vai conseguir viver dele? Sim. Né? Ele não é nada. Conheço uma pessoa, nem convém citar um nome, né? Mas ele disse assim para o filho ou para a filha, né? Olha, se tu vai fazer um curso de condições, né? Eu até pago, né? Mas se tu vai fazer esse tipo de curso, né, menor, né, que a ideia dele era menor, não vou pagar, então vai fazer por conclusão. Aí tu pensa assim, alguns cursos têm uma grande procura, porque tem uma projeção de mercado, status social bárbaros, né, doutor Newton? Até é verdade. Tu pega os cursos odontologia, arquitetura, engenharia, medicina e outros mais que tem uma concorrência enorme. Mas se tu fores olhar exatamente quem realmente vai passar, aquelas 30, 40, 50, 60, às vezes, aqueles 50, 60 candidatos por vaga, se reduz a 5, 6. Sim. Que são os que realmente vão competir, talvez 10, na melhor das hipóteses, que são as pessoas que realmente, verdadeiramente querem, estão preparados, autenticamente batalham por aquilo, têm maturidade mental suficiente para ter um conhecimento profundo que seja altamente competitivo, que vai olhar a questão que ele não decorou, porque ninguém consegue decorar tudo, mas vai ter elementos dentro dele para fazer o raciocínio e chegar à resposta por caminhos que às vezes nem sequer estão ali explícitos, mas que ele, através das ferramentas, do conhecimento que ele tem madurinho dentro da cabeça, através do ler e reler muitas vezes, e aí precisa de tempo, ele vai conseguir chegar àquela resposta. Então, esse é o indivíduo, esse é o profissional que vai dar certo na vida, esse é o profissional que vai chegar na universidade e vai poder entender o que o professor diz, que vai poder capitalizar as conferências, as palestras, vai poder entrar na internet, buscar artigos em outros idiomas e entender o que as pessoas falam em outros lugares, porque é o sujeito que tem dentro dele a capacidade de jogar com os elementos, com o conhecimento, ele pode brincar, digamos assim, forçando um pouco a palavra, com aquilo que ele aprendeu, porque ele tem a liberdade interna de ir e vir. Isso reflete uma família, reflete uma relação entre os pais, reflete uma maturidade psíquica dele, reflete a maneira como os professores, a escola que ele escolheu foi ensinando, ajudando ele a construir o pensamento e não decorar os conteúdos. E assim eu acho que é uma questão, né? A escolha madura pode acontecer na adolescência?
A escolha madura, né? Bom, madura não, evidentemente, porque não é adaptado, não é adequado, digamos assim, mas tem adolescentes que ponderam, que enxergam as coisas, que se comportam, que saem, que fazem festa, que bebem, que fazem as suas bagunças, digamos assim, que em casa tem os seus desencaixes, às vezes até bastante virulento, mas são pessoas que ponderam, que depois voltam atrás, que reconhecem, eventualmente porque é pedem nesse desculpa. período, Nilton, de vida que tu escolhe a tua profissão, tu escolhe as tuas relações, né? Sim. E tu constrói a tua vida. Sim. Mas é evidente que dentro do período de uma adolescência, existem fases na adolescência, né? Sim. Mais início da adolescência, Sim. mais a necessidade de se afastar dos próprios pais. Sim. Bom, isso vai depender de família para família e de adolescente para adolescente, evidentemente. Isso é uma construção. A relação com os filhos é uma grande construção, que inicia lá quando a criança é concebida, muitas vezes antes da própria concepção, quando o casal começa a se organizar, escolher o momento, o lugar, etc. E depois, a partir daí, começa a levantar os pilares que um dia vai terminar naquele indivíduo, digamos assim, que é independente, pensa e tem atitudes na vida e influencia a sociedade em maior ou menor grau, mas essa é uma construção. Agora, vai depender então da relação que os pais tiveram, de que forma os pais montaram estratégias, planejaram e organizaram isso, e do que ele traz de berço. Vai depender da genética dele também, do mundo interno dele, do psiquismo herdado em especial, das séries complementares que se dizem psicanálise, ou seja, do mundo interno herdado, que vem se transmitindo transgeracionalmente, se dá totalmente ao acaso, de ter a sorte de ter uma combinatória legal dentro dele enquanto herança psíquica. Além do mais, as vivências intrauterinas são muito importantes, como o casal se relacionou durante essa gravidez, estavam apaziguados, crescendo numa relação de amor, tranquilo, construindo a relação com aquele nenê, com aquele bebê, com aquela criança, com aquele ser que está em formação. O pós-uterino é evidente que é fundamental também, porque vai construindo, ajudando a consolidar esses laços todos e ajudando que a criança se forme psiquicamente, se complemente, porque ela nasce com um psiquismo muito rudimentar. Toda a construção e maturação do psiquismo ela faz na vida pós-natal, passando pelas mais diferentes etapas até chegar na vida adulta jovem, e que isso seja feito nas melhores condições possíveis. Claro, não é um laboratório, evidentemente ninguém tem a pretensão de não ter briga nunca, não ter desencontros nunca, não ter desencaixes nunca, não falhar jamais, porque isso não é humano. Sim. Mas sempre tendendo, apontando para uma correção, digamos assim. A vida com os filhos, de casal e pessoal, individual, é assim também. É uma navegação que tu tens que estar corrigindo os rumos, as coordenadas permanentemente, e tu tens a tempestade, tu tens a calmaria, tu tens a onda forte, tu tens o motor que estragou, a vela que rasgou, o casco que quebrou, a quilha que não sei o que, o leme que não sei que outra coisa, a baleia que veio brincar e se roçar no casco do teu barco que quebrou a quilha, quebrou o leme, enfim. E aí tu vais tendo que corrigir, consertar e corrigir coisas a vida toda até um dia chegar mais ou menos perto do ponto que tu querias. Ocorre colocar assim, a criança, quando tem 5 anos, 6 anos, começa a entender alguma coisa, né? Ela se perguntar para o que ela quer, o que ela vai ser quando adulto, né? Bombeiro, né? Policial, sim, herói, né? Sim, defesa, ou a profissão do pai, né? Sim. Ou médico. Sim. Né? Isso é algum, né? Que as crianças normalmente dizem, né? Claro. Ou daqui a pouco ser astronauta, coisa desse tipo. No adolescente, ele já pensa diferente. Mas depende. Então, deixa para as pessoas nos entenderem em casa. A gente não tem que tomar isso literalmente. Não quer dizer que um filho que diga que vai ser professor ou bombeiro ou médico aos 3, 4 aninhos de idade, que isso seja uma tradução literal do que realmente ele vai ser. Poderá ser, de repente, não há nenhum desmérito nisso, são profissões nobres, como todas as demais, mas fundamentalmente traduz um momento psíquico da criança. Uma criança de 2, 3 aninhos de idade, que anda correndo pela casa, que está em plena atividade sexual infantil, que no programa anterior nós falávamos com bastante intensidade, profundidade, que a criança está hiperexcitada, correndo uma alegria total. Ser bombeiro é uma coisa muito importante que ele diga. Por quê? Porque o que é o bombeiro em última instância? É o indivíduo que anda com a mangueira apagando fogo. Para uma criança de 3 aninhos de idade, que nós estamos falando de sexualidade infantil, que seja um menininho, normalmente são os menininhos que querem ser bombeiros, as menininhas optam por outras profissões, com a mesma idade.
simbolicamente, o bombeiro com a mangueira saindo jato d'água na ponta, estamos falando da sexualidade Ele infantil. linka sem perceber. Sem perceber. Com a própria sexualidade. Exatamente. Então, são formas simbólicas da criança falar da sua sexualidade. Que isso é aceito socialmente. Se ele falasse explicitamente, provavelmente chocasse as pessoas da casa. Então, o próprio psiquismo vai encontrando formas simbólicas, digamos assim, de ir dramatizando aquilo que a criança sente com a sua potência, com a sua excitação, etc, etc. Poderá ser depois bombeiro, enfim, aí a vida vai decidir. Mas naquele momento, certamente, ele não está falando do bombeiro... A profissão. A profissão, ele está falando... Até porque ele não tem... Ele está falando da bomba dele, Não, que é muito interessante. legal, né? Até a escolha de ser médico, né? Também, mesmo porque brincar de médico aperta um pouco os jogos sexuais, faz parte dos chamados jogos sexuais infantis, da aula, ser professora. Isso, quando tu observa 2, 3 criancinhas brincando de professor, é muito legal observar e, sobretudo, escutar o que umas dizem para as outras. Aquela que é professora, as coisas que geralmente quem é professora nessa idade não tem paciência com seus alunos, grita, esbraveja, bota de castigo com muita facilidade, é quase uma regra. Bom, por que as menininhas de repente esbravejam na frente dos seus alunos que estão sentadinhos ali, ninguém tem a liberdade de fazer nada, porque ela manda em tudo, determina tudo, tudo tem que ser do jeito dela e dá castigo com muita facilidade. As brincadeiras de escolinha nessa idade geralmente transitam dessa forma. E aí nós vamos observar lá as relações familiares como são. E nós começamos a ver que existe uma relação muito íntima entre as coisas que ela está dizendo e as pessoas que se administram, que andam naquela casa. A autoridade, os exageros, os castigos, os gritos, a severidade com que as pessoas se tratam e assim sucessivamente, sobretudo aquelas pessoas que são as mais importantes hierarquicamente dentro da casa ou da família. Então é muito legal observar isso aí e começar a se dar conta de que as brincadeiras desde a infância têm conotações que podem ser traduzidas e entendidas com uma profundidade enorme. Aí entra a psicanálise infantil. Os psicanalistas infantis têm essa capacidade de decifrar a brincadeira e traduzir em palavra, e mostrar os conflitos, as relações amorosas, os modelos, as dinâmicas de casa e tudo mais. Mas se porventura tu barrar esse tipo de brinquedo, né, tu está castrando a criança no seu exercício da sua sexualidade infantil. Assim é. Né? Assim é. Esse é o problema. Assim né? Mas se tu deixar muito, né, até onde vai os riscos, né, desse exercício da... Não, nesse caso não tem risco nenhum. É uma brincadeira que vai servir mais para dramatizar. É quase... é quase um drama, digamos assim. Mas as nossas dramatizações, a nossa vida, Newton, ela tem a influência da nossa sexualidade. Na adolescência, essa sexualidade está mais ainda influente. Né? Ela vai, né, ser determinante. Muito determinante pelas tuas escolhas. Muito mais do que as opiniões, os conselhos dos teus pais. Com certeza. Embora tudo vá, é um grande pacote, tudo vai embutido, digamos, encaixado um no outro. É certo que se tu tens, por exemplo, se tu vens de uma família muito repressiva, muito dura, muito violenta, na medida que tu fores exercendo a tua sexualidade, essa violência vai se expressar também na tua sexualidade. Vai ser uma sexualidade que vai tender, pelo menos em alguns momentos, ser mais violenta. As perversões, ou mais moralista. Ou, sim, com certeza. Extremamente moralista. Com certeza, pessoas que vão se excluir, pessoas que não vão aceitar brincadeiras. A questão de brincar, por exemplo, tem brincadeiras que ofendem amargamente determinadas pessoas. Por quê? Porque toca em pontos muito conflitivos da vida daquela pessoa. A brincadeira em si, às vezes, não tem problema nenhum. A maioria das vezes não tem. O que tem é que o indivíduo se sente invadido, descoberto, exposto publicamente, e a partir daí se sente muito mal. Então, e são brincadeiras. Então, através das brincadeiras, seja na vida infantil, seja na adolescência e até na vida adulta, as pessoas vão dramatizando o seu mundo interno. Bom e ruim, vai aparecendo tudo, inevitavelmente. E aí, aí vai depender da capacidade de cada um, de como lidar com isso. Tem pessoas que se angustiam muito, tem pessoas que não se angustiam, que seguem brincando, que se debocham de si mesmo, da sua própria história, porque tem aspectos engraçados, às vezes até sofridos, fazem piada do sofrimento para poder tolerar e seguir adiante, e já estão numa outra situação que de repente permite fazer esse tipo de coisa. Se sentem vitoriosos, gloriosos por terem passado por momentos difíceis. Agora, o que se percebe que na nossa história, né, Newton,
é uma história sempre foi de castrações. Sim. E a castração também perdas de liberdades. Quando a gente pensa em liberdade, né, a gente muitas vezes confunde, entre aspas, e usa um termo moralista, libertinagem. Sim. Mas porque quase que extravasa, né? Tu estar contido na sua sexualidade. E quando tu pensa em liberdade, tu pensa em exercer mais a tua própria sexualidade. Quando o indivíduo caminha mais para o tema da libertinagem, isso é uma palavra que diz tudo e não diz Moralista. Mas às vezes a libertinagem está associada com a falta de limites, ou seja, com a falta dos limites sociais. O indivíduo libertino, digamos assim, é aquele indivíduo que não tem moral, que aceita tudo, que faz tudo, que não vê mal em nada. Digamos assim, é um indivíduo que de repente aceita que a esposa dele, a mulher dele, transe com outro homem, e ele assiste. De repente ele transa com uma outra mulher e a mulher assiste, ou transa em 4 pessoas juntas, e para ele não dá nada, é normal, é comum, digamos assim, não provoca sensação de mal-estar e tudo mais. É um indivíduo que aceita determinadas regras, digamos assim, que normalmente a sociedade não convive, não aceita, não tolera muito bem. Se nós examinarmos essas pessoas, lá nas origens, certamente nós vamos encontrar algumas quebras de regras, ou não sei se regra seria a palavra certa, né? Porque senão ficamos muito moralistas, muito enquadrados e não conseguimos pensar com profundidade. Mas determinada dinâmica, digamos assim, familiar, que faz com que incentivou, desenvolveu aquelas... E deu base para isso. Então, aquelas condutas ficaram livres, não foram examinadas, não foram questionadas, não foram conversadas, não foram identificadas, e aquilo ali ficou meio potencializado naqueles aspectos. O indivíduo colocou em prática na sua vida, dá um certo prazer, provoca um certo prazer, e as coisas simples de uma relação comum e silvestre, para dizer de uma forma brincalhona, entre homem e mulher, não tem graça. Então a graça passa a ter nessas outras coisas mais apimentadas, mais condimentadas da vida, digamos assim. Tem pessoas que fazem isso no mundo dos negócios, que se um negócio for comprar e vender e pagar o preço justo e ficar com o seu produto e o outro com dinheiro, etc., não tem graça. O indivíduo tem que ter um certo risco, ele tem que ganhar muito, ele tem que fazer o outro sair perdendo. O prazer não está em comprar ou ganhar, está em fazer o outro perder, destruir o outro, ficar com a sensação de triunfo sobre o outro. Mas aí já estamos frente a patologias, são determinados distúrbios, digamos assim, do desenvolvimento da pessoa, que faz com que ela não viva da mesma forma que a maioria das pessoas vive. São distorções dentro da cabeça dela que não foram identificadas. Eu vou fazer um intervalo, a pessoa me manda uma mensagem assim, nem científico, nem segundo grau. Nós estamos velhos, Nilton. É o que agora? Agora é o ensino médio. Ensino médio, que legal. A gente está velho. Meus filhos já passaram, eu ainda peguei a época do científico, que é a mesma coisa. Científico e clássico. Exatamente. Tinha ainda os anos são os mesmos, mudou toda essa nomenclatura. Tinha a prova de admissão ao ginásio. Saía do primário e entrava no ginásio. No quinto ano para entrar. E tinha a prova de admissão. Eu fui a primeira turma, primeira turma no Brasil, que entrou para a 6ª série. E era de 6ª, 7ª e 8ª. Não eram 4 anos, ficaram 3. E não precisava mais fazer aquela prova de admissão. Então, ensino médio, muito bom. Aí depois muito tinha legal, científico. Viu? Nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. É importante que as pessoas participem e nos ajudem em todos os setores. Falamos de economia aqui, às vezes dizemos um monte de bobagem em economia. É importante que alguém entre e nos faça a correção. Falamos de política. É muito importante que as pessoas saibam que ninguém sabe tudo. É verdade, isso aí. Eu acho que ser dono do microfone, estar no microfone, não é ser dono do microfone. Comunicação tem que compartilhar com as pessoas que estão ouvindo. E não é uma ofensa. Não é. Às vezes não vai diminuir a autoestima. Tem pessoas que gostam da gente e querem fazer alguma crítica. E elas ficam cheias de dedo para fazer a crítica. Deveriam. A gente já conhece, Nos ajudariam muito. Porque é o carinho da crítica. Claro. Mas o carinho da pessoa que não quer te criticar, mas ela se vê vontade de criticar. Mas olha, o Xamã é quase importante. Eu acho que mostra a relação de vínculos. Porque quando você não tem coragem de criticar, até onde vai essa relação de encanto, de parceria? Se as crianças que nós temos no Congresso
Se as crianças que nós temos no Congresso tivessem a capacidade, a maturidade de entender que o comentário do outro acrescenta, agrega, e que a resultante de vários comentários, várias ideias, produziria um final muito mais interessante, fariam leis mais interessantes para o país, encaminhariam o país para uma situação melhor. E assim, ocorre muitas vezes que as ideias que alguns defendem, elas têm vícios de origem, porque são pessoas que bancam aquelas ideias que mascaram outros interesses. Então, as ideias que estão defendendo muitas vezes não são as ideias daquele assunto, são ideias de um interesse de pessoas que não querem ou querem um assunto. Então, ela fica com um vício de origem, Nilton, muito grande. Por exemplo, o que acontece muitas vezes na própria demagogia, né? A pessoa fala, ela defende alguma coisa que muitas vezes ela não é aquilo ali, né? Ela está defendendo interesses de outros. Não deveria. Né? De outras situações que ela mascara com falsas verdades. Aí vem uma democracia, uma demagogia, né? Que fere de morte, eu acho, a liberdade de expressão. Mas aí é o pior do ser humano entrando em jogo, né? Nós vamos fazendo um intervalo comercial, faltando 23 minutos para as 10 horas desse sábado, um sábado cinzento, né? Já voltamos. Também estamos no Facebook ao vivo.